Legislação em áudio, letra da lei. Direito processual civil, com as alterações vigentes até a publicação do edital, texto atualizado até fevereiro de 2020. Parte 3. Este áudio é parte integrante da apostila do Antônio do Tribunal para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Parte especial. Livro 1. Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Título 1. Do procedimento comum. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Capítulo 2. Da petição inicial. Seção 1. Dos requisitos da petição inicial. Artigo 319. A petição inicial indicará: 1. O juízo a que é dirigida. 2. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. 4. O pedido com as suas especificações. 5. O valor da causa. 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. 7. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Seção 2. Do pedido. Artigo 322. O pedido deve ser certo. Parágrafo 1º. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Artigo 323. Na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Artigo 324. O pedido deve ser determinado. Parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico. 1. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. 2. Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. Artigo 325.
O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Artigo 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Artigo 327. É lícita a acumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Parágrafo 1º. São requisitos de admissibilidade da acumulação que: 1. Os pedidos sejam compatíveis entre si. 2. Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. 3. Seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Parágrafo 2º. Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Parágrafo 3º. O inciso 1 do parágrafo 1º. Não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o Artigo 326. Artigo 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá a sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. Artigo 329. O autor poderá: 1. Até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. 2. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Seção 3. Do indeferimento da petição inicial. Artigo 330. A petição inicial será indeferida quando: 1. For inepta. 2. A parte for manifestamente ilegítima. 3. O autor carecer de interesse processual. 4. Não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. Parágrafo 1º. Considera-se inepta a petição inicial quando: 1. Lhe faltar pedido ou causa de pedir. 2. O pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. 3. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. 4. Contiver pedidos incompatíveis entre si. Parágrafo 2º. Nas ações que tenha por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Artigo 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Parágrafo 1º. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Parágrafo 2º. Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no Artigo 334. Parágrafo 3º. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença.
Capítulo 3. Da improcedência liminar do pedido. Artigo 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 1. Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 2. Acordão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 3. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. 4. Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Parágrafo 1º. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Parágrafo 2º. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do Artigo 241. Parágrafo 3º. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Parágrafo 4º. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contra-razões, no prazo de 15 dias. Capítulo 4. Da conversão da ação individual em ação coletiva. Artigo 333. Vetado. Capítulo 5. Da audiência de conciliação ou de mediação. Artigo 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Parágrafo 1º. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste código, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária. Parágrafo 2º. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. Parágrafo 3º. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. Parágrafo 4º. A audiência não será realizada: 1. Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 2. Quando não se admitir a autocomposição. Parágrafo 5º. O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Parágrafo 6º. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. Parágrafo 7º. A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. Parágrafo 8º. Não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Parágrafo 9º. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Parágrafo 10º. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Parágrafo 11º. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Parágrafo 12º. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Capítulo 6. Da contestação. Artigo 335.
o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data 1. Da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. 2. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do Artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1. 3. Prevista no Artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Parágrafo 1º. No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do Artigo 334, parágrafo 6º. o termo inicial previsto no inciso 2 será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a hipótese do Artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. Artigo 336. incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, e especificando as provas que pretende produzir. Artigo 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar 1. Inexistência ou nulidade da citação. 2. Incompetência absoluta e relativa. 3. Incorreção do valor da causa. 4. Inépcia da petição inicial. 5. Perempção. 6. Litispendência. 7. Coisa julgada. 8. Conexão. 9. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. 10. Convenção de arbitragem. 11. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. 12. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. 13. Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Parágrafo 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Parágrafo 2º. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Parágrafo 3º. A litispendência quando se repete a ação que está em curso. Parágrafo 4º. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Parágrafo 5º. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Parágrafo 6º. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste capítulo, implica a aceitação da jurisdição estatal e renuncia ao juízo arbitral. Artigo 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do Artigo 85, parágrafo 8º. Artigo 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Parágrafo 1º. O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 dias, à alteração da petição inicial para substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do Artigo 338. Parágrafo 2º.
No prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. Artigo 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no fórum de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1º. A contestação será submetida à livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Parágrafo 2º. Reconhecida a competência do fórum indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado prevento. Parágrafo 3º. Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido designada. Parágrafo 4º. Definida a competência, o juízo competente designará nova data para audiência de conciliação ou de mediação. Artigo 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se 1. Não for admissível, a seu respeito, a confissão. 2. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. 3. Estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Artigo 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando 1. Relativas a direito ou a fato superveniente. 2. Competir ao juiz conhecer delas de ofício. 3. Por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Capítulo 7. Da Reconvenção. Artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Parágrafo 1º. Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Parágrafo 6º. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Capítulo 8. Da revelia. Artigo 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado rével e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Artigo 345. A revelia não produz o efeito mencionado no Artigo 344 se 1. Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Artigo 346. Os prazos contra o rével que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único.
o rével poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar. Capítulo 9. Das providências preliminares e do saneamento. Artigo 347. Fim do prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. Seção 1. Da não incidência dos efeitos da revelia. Artigo 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no Artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Artigo 349. Ao réu rével será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Seção 2. Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Seção 3. Das alegações do réu. Artigo 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no Artigo 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Artigo 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Artigo 353. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Capítulo 10. Do julgamento conforme o estado do processo. Seção 1. Da extinção do processo. Artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Seção 2. Do julgamento antecipado do mérito. Artigo 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferido sentença com resolução de mérito, quando 1. Não houver necessidade de produção de outras provas. 2. O réu for rével, ocorrer o efeito previsto no Artigo 344 e não houver requerimento de prova, na forma do artigo 349. Seção 3. Do julgamento antecipado parcial do mérito. Artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles 1. Mostrar-se incontroverso. 2. Estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355. Parágrafo 1º. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Parágrafo 2º. A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Parágrafo 4º. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. Parágrafo 5º. A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Seção 4. Do saneamento e da organização do processo. Artigo
357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, 1. Resolver as questões processuais pendentes, se houver. 2. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. 3. Definir a distribuição do ônus da prova, observado o Artigo 373. 4. Delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. 5. Designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Parágrafo 2º. As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Parágrafo 3º. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Parágrafo 4º. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. Parágrafo 6º. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3, no máximo, para a prova de cada fato. Parágrafo 7º. O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Parágrafo 8º. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no Artigo 465, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. Parágrafo 9º. As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de uma hora entre as audiências. Capítulo 11. Da audiência de instrução e julgamento. Artigo 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Artigo 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Artigo 360. O juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe: 1. Manter a ordem e o decoro na audiência. 2. Ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. 3. Requisitar, quando necessário, força policial. 4. Tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. 5. Registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Artigo 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente: 1. O perito e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do Artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. 2. O autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais. 3. As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear, sem licença do juiz. Artigo 362.
A audiência poderá ser adiada. 1. Por convenção das partes. 2. Se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. 3. Por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Parágrafo 1º. O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução. Parágrafo 2º. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Parágrafo 3º. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Artigo 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência da nova designação. Artigo 364. Fim da instrução. O juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos, a critério do juiz. Parágrafo 1º. Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo, que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Parágrafo 2º. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada a vista dos autos. Artigo 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial. Artigo 366. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Artigo 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato. Parágrafo 1º. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas, que serão encadernadas em volume próprio. Parágrafo 2º. Subscreverão o termo juiz, os advogados, o membro do Ministério Público e o escrivão ou chefe de secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. Parágrafo 3º. O escrivão ou chefe de secretaria trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Parágrafo 4º. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste código, em legislação específica e nas normas internas dos tribunais. Parágrafo 5º. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Parágrafo 6º. A gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Artigo 368. A audiência será pública, ressalvadas as exceções legais. Continua na parte 4, capítulo 12 das provas.